Olá! No episódio de hoje, vamos falar sobre uma das leis mais importantes para alguns municípios. Mas afinal, qual é essa lei? Para ajudar a explicar, a Iris preparou um animated guide sobre esse tema. Iris, a palavra é sua. Eu sou Iris, urbanista e analista de dados da equipe MMU. Meu trabalho é conectar dados, território e legislação para explicar de forma clara como as cidades são organizadas e planejadas. E é justamente a partir dessa relação que surge o Plano Diretor, a principal lei que orienta o planejamento urbano de um município. Ao longo deste episódio, vamos compreender como essa estrutura permite que a cidade evolua, sem perder a coerência do planejamento. O planejamento urbano é um processo contínuo. Compreender seus instrumentos é essencial para construir cidades mais organizadas, equilibradas e preparadas para o futuro. As cidades são dinâmicas e complexas. Transformam-se gradualmente ao longo do tempo. Muitas vezes, a evolução urbana não é percebida como um processo contínuo, no qual cada elemento se adapta e se transforma ao longo do tempo. Para compreender a relação entre mudança e permanência estrutural, recorremos a uma analogia clássica da filosofia: o paradoxo do navio de Teseu. Imaginem um navio à vela, construído inteiramente de madeira. O paradoxo do navio de Teseu possui diferentes interpretações sobre forma, função e estrutura ao longo do tempo. Aqui utilizamos a perspectiva da permanência estrutural. As pranchas de madeira do navio, uma a uma, começam a ser gradualmente substituídas. Cada peça desgastada é removida e substituída por uma nova. Mesmo com a substituição de inúmeras partes, a estrutura essencial do navio permanece inalterada. Sua função e sua identidade como são mantidas. Esta analogia profunda conecta-se diretamente à evolução das cidades através do tempo. As cidades passam por constantes transformações. No entanto, nem sempre essas mudanças preservam a essência estrutural que sustenta sua organização e identidade urbana. Edificações são demolidas, ruas são alteradas e partes da malha urbana se descontinuam, muitas vezes sem considerar a estrutura essencial que sustenta o funcionamento da cidade. Quando a cidade evolui sem referência estrutural, perde-se a coerência entre forma, função e organização do território urbano. Nesse contexto, o plano diretor emerge como a estrutura fundamental da política urbana. Ele orienta o desenvolvimento da cidade no curto, médio e longo prazo. O plano diretor estabelece diretrizes técnicas e diretrizes construídas pela participação popular, organizando o uso do território e orientando a transformação da cidade. Essas diretrizes se desdobram em leis complementares, responsáveis por detalhar e aplicar de forma normativa os princípios estabelecidos pelo plano diretor. Essas leis tratam de aspectos específicos da organização urbana, traduzindo as diretrizes do plano em regras claras para a gestão do território. Ao longo do tempo, essas normas podem ser atualizadas para responder a novos desafios urbanos. No entanto, essas alterações não ocorrem de forma livre. O próprio plano diretor estabelece quando e como podem ocorrer. Esses mecanismos garantem que eventuais ajustes não comprometam a estrutura normativa do planejamento urbano. Assim, a atualização das normas torna-se um processo necessário para manter a coerência e a efetividade da política urbana. Dessa forma, a cidade continua evoluindo sem perder a estrutura que orienta seu desenvolvimento. Assim, o sistema urbanístico pode ser atualizado conforme novas demandas surgem, sempre dentro das regras definidas pelo próprio plano diretor. Retornamos então à analogia do navio de Teseu, para compreender essas atualizações necessárias. Mesmo após a substituição de muitas de suas partes originais, o navio continua sendo a mesma embarcação. Sua identidade e propósito permanecem inabaláveis, apesar das mudanças físicas. Da mesma forma, o plano diretor permanece como guia estrutural e inabalável da cidade. Ele define a visão de longo prazo e os princípios que moldam o futuro urbano. As leis complementares, embora mutáveis, adaptam-se e se ajustam ao longo do tempo. Elas respondem a novas tecnologias, mudanças sociais e desafios ambientais. A manutenção contínua do plano diretor e de suas regulamentações é crucial. Esta manutenção não constitui uma mudança estrutural profunda ou uma redefinição completa. Pelo contrário, é um processo de refinamento e ajuste dentro da estrutura existente. O planejamento urbano, portanto, adapta-se às novas realidades e exigências. No entanto, essa adaptação ocorre sempre preservando sua estrutura fundamental e seus pilares. A flexibilidade dentro de uma estrutura sólida é a chave para a resiliência urbana. A manutenção das leis e diretrizes é um ato de preservação do futuro.
Ela assegura a continuidade e a coerência do desenvolvimento urbano a longo prazo. Sem essa manutenção, a estrutura da cidade poderia se desintegrar ou perder sua identidade. O plano diretor é um documento vivo, que respira e evolui com a cidade. Ele não é estático, mas sim um framework que permite o crescimento ordenado e sustentável. A cada revisão, a cada ajuste, a essência do plano é reforçada e atualizada. A participação cívica e a expertise técnica são fundamentais nesse processo de manutenção. Garantir que o plano diretor reflita as aspirações e necessidades da comunidade é essencial. A estabilidade proporcionada pelo plano diretor atrai investimentos e fomenta o desenvolvimento. Ele oferece segurança jurídica e previsibilidade para todos os atores urbanos. A estrutura bem definida evita o crescimento desordenado e a especulação predatória. Assim, o plano diretor não é apenas um conjunto de regras, mas um pacto social. É um compromisso coletivo com o futuro da cidade e o bem-estar de seus habitantes. Ele representa a inteligência coletiva aplicada à organização do espaço urbano. A analogia do navio de Teseu nos lembra que a identidade pode persistir através da mudança. A cidade, como o navio, mantém sua essência mesmo com a renovação de suas partes. O plano diretor é o guardião dessa essência, o mapa que orienta a jornada urbana. Concluímos, portanto, que a manutenção diligente das leis e diretrizes urbanas é vital. Ela é a chave para preservar a estrutura urbana a longo prazo, garantindo sua vitalidade. Um plano diretor bem mantido assegura que a cidade continue a prosperar e a evoluir de forma sustentável. É a base para um futuro urbano coeso, funcional e adaptável às gerações vindouras. Obrigado, Iris. Então, a resposta era o Plano Diretor. O Plano Diretor é a principal lei de planejamento urbano de um município. Ele orienta o crescimento da cidade, organiza o uso do solo e ajuda a garantir um desenvolvimento equilibrado e sustentável. No próximo episódio, Ulisses vai falar sobre uma lei pouco conhecida, mas extremamente importante para o funcionamento da cidade. Uma lei que ajuda a organizar o crescimento urbano de acordo com a infraestrutura existente e também com a infraestrutura planejada para o futuro. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!